Ouvido pela Polícia Legislativa ainda em abril deste ano e diz ter recebido R$ 16.500 em 3 transferências para repassar uma mulher que faria denúncia contra Alfredo Gaspar. E segundo a testemunha, o Lindbergh teria participado inclusive de reuniões no Google Meet. Então, se comprovar isso, não vai ter escapatória para o Lindbergh, nem se ele alegar a imunidade parlamentar. Fala, rapaziada do canal, voltamos aí de novo. E agora, falando a respeito dele, o Lindinho, cara, o Lindinho, né, lá daquela listinha da Odebrecht das antigas, o velho Lindinho, que essa semana foi notícia aí, por ter entrado no STF com uma denúncia sobre estupro, né, contra Alfredo Gaspar, que é um dos relatores aí da CPI lá do INSS, que o cara que desmantelou muita a bagaceira aí com o Banco Master, que enrolou com o Lulinha, com aquela confusão toda que deu ali, o estardalhaço que Alfredo Gaspar fez. Lindbergh entrou com uma ação lá, e agora Lindbergh veio de novo, né, ele já tá com esse BO aí da acusação contra Alfredo Gaspar. E agora ele foi no STF de novo, né, para entrar lá contra os deputados da direita aí, porque o pessoal está querendo incriminar ele por ele ter levantado uma questão sem ter provas, e agora, na verdade, eu acho que ele está enrolando e ele não tem prova de nada, porque apareceu aí um senhor, né, que inclusive afirma que teve uma ligação com o Lindbergh para que ele arrumasse uma garota para ela se passar por essa tal vítima, né, com o Alfredo Gaspar. Tá um negócio muito mal contado, o Lindbergh tá todo enrolado. Soraya Tronic já se danou pro lado de lá e nem aparece mais, que ela foi parceira dele no tempo da denúncia lá, totalmente sem provas. Inclusive, Alfredo Gaspar entrou com um processo contra eles dois. Tá rolando. Tá em segredo de justiça, tá rolando. Né? Acusar o cara de estupro sem ter provas é gravíssimo, e ainda mais um parlamentar. E a gente sabe que Lindbergh não tem escrúpulos nenhum. É um cara que você entra no Twitter, para de usar o Twitter por causa de Lindbergh, cara. Toda vez que eu entro lá, o Lindbergh tá lá falando lorota. Era ele e o Rachadone lá, Rachad Jones, né? Que é o confessor lá, o Janones. E agora é só Lindbergh falando lorota lá, cara. Chega a dar uma dor no juízo. Então, vamos ver aqui, né? Lindbergh que entrou no STF para tentar contra Alfredo Gaspar aqui, né, que já acharam um senhor que estava tentando denunciar que Lindbergh tinha contratado ele para achar uma menina lá, para a menina se passar pela pessoa, para poder incriminar o Alfredo Gaspar. Mais ou menos isso aí, deu para entender mais ou menos, né? Então a gente vai ver aqui, o pessoal da Oeste Sem Filtro vai tentar trazer para nós os detalhes desse caso aí, que tá para a fernália toda aí, né? E aí também, vamos ver agora aqui, Flávio também assumindo aqui que não vai trocar o seu vice, o vice Alfredo, e doa quem doer. E tá certo, ele tem que segurar o cara mesmo, que Alfredo Gaspar é um cara fortíssimo aí no Nordeste. Ontem, aqui no Sem Filtro, nós trouxemos que o comerciante Luiz Antônio Lopes foi ouvido pela Polícia Legislativa ainda em abril deste ano e disse ter recebido R$ 16.500 em 3 transferências para repassar uma mulher que faria denúncia contra Alfredo Gaspar. Lopes também relatou ter participado de uma reunião virtual com a presença de Lindbergh. O deputado petista nega as declarações e afirma que Lopes é seu desafeto político. A ação sustenta que a Polícia Legislativa não poderia conduzir a investigação sem a supervisão do Supremo por envolver um deputado federal. Lindbergh também pede que os dados obtidos na apuração não sejam utilizados e que o material seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República para avaliar possíveis irregularidades na investigação e também no depoimento de Lopes. A reclamação foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes. E hoje pela manhã, em conversa com jornalistas, Flávio Bolsonaro rejeitou a possibilidade de mudança de vice na chapa e fez uma defesa do deputado federal Alfredo Gaspar. Essa farsa que foi montada contra o Alfredo, que isso é uma farsa, foi montada contra o Alfredo, foi exatamente no momento em que ele estava ali defendendo os aposentados roubados pelo governo do PT, inclusive pedindo a prisão do Lulinha. Por isso que foi feito isso contra ele, a pessoa do bem, uma pessoa preparada, da área da segurança pública, que tem a nossa confiança, de coragem, nordestina. Ludmila, começamos com você. Alfredo Gaspar estava ali ao lado do senador e candidato Flávio Bolsonaro. Eu lembro que quando foi anunciado o nome dele, alguns veículos, alguns jornalistas disseram que esse nome não resistiria 24 horas. Bom, cá estamos no dia 11 de agosto, o registro das candidaturas segue até o dia 15, é o último dia ali para registro das candidaturas e, ao que tudo indica, Alfredo Gaspar segue firme e forte ao lado de Flávio Bolsonaro e ele quer enfrentar aí essa denúncia, quer esclarecer os fatos. Agora, eu queria te ouvir justamente sobre essa alegação aí do deputado Lindbergh Farias de que a Polícia Legislativa da Câmara não poderia investigá-lo sem autorização do Supremo Tribunal Federal. A gente exibiu ontem um trecho do depoimento do comerciante, né, desse Luiz Lopes, que teria feito a intermediação, teria acompanhado essa suposta farsa dessa menina que teria alegado de sofrer um estupro em relação ao deputado Alfredo Gaspar. É possível essa alegação, Ludmila? Então, Paula, esse caso aí do Alfredo Gaspar, ele falou que não ia durar 24 horas, mas eu acho que não só vai durar, como essa farsa da tal da acusação tabajara, lá de estupro, isso aí vai, ao contrário, vai cacifar o Alfredo Gaspar, vai colocar munição
na mão ali da campanha do Flávio, que, claro, vai deitar e rolar, porque o outro lado, quem está acusando, vai tomar a pecha de fraudador. Então, é claro que isso vai se tornar munição e deve tornar munição, claro. E no caso da Polícia Legislativa do Congresso, eu penso o seguinte, esse caso ele já está nas mãos do Gilmar Mendes. Então, de fato, a Polícia Legislativa tem aquela função ali muito limitada. Ela não tem as mesmas funções da Polícia Judiciária. Não tem a mesma função de uma Polícia Civil, de uma Polícia Federal. Não é a Polícia Judiciária, é Polícia Legislativa. Então, ela cuida ali da disciplina interna do Congresso Nacional, das questões de segurança ali nas dependências do Congresso Nacional. Então, de fato, não tem essa competência, essa atribuição de quebrar sigilo, de fazer requisições. Parece que eles já estavam fazendo ali requisições de dados cadastrais de terceiros, a operadora, claro. Então, esse tipo de atribuição, de fato, a Polícia Legislativa não tem. Ela tem que cuidar ali da segurança, da ordem interna do Senado, não fazer investigações contra parlamentares. Se verificar, pode ser que durante uma determinada investigação de competência da Polícia Legislativa, pode ser que eles se deparem com alguma coisa envolvendo algum parlamentar. Então, nesse caso, eles vão pegar aquilo ali e vão encaminhar pelo menos aquela parte da investigação para o STF, que é o foro de competência dos parlamentares, e isso já foi feito. Então, no momento, nada para ver aqui. Já está rolando a investigação, já está na mão do Gilmar, infelizmente caiu com o Gilmar, mas, ao que parece, ele já intimou o Lindbergh, já intimou a Soraya, vai ouvir esses parlamentares, e a jurisprudência do STF não é favorável nem a Soraya e nem ao Lindbergh. No caso, agora, o nome do Lindbergh, ele está mais em voga porque só o nome dele, ao que parece, está implicado nessa questão envolvendo a farsa. Então, a jurisprudência do STF, a gente já sabe muito bem que o STF cancelou, abre aspas, cancelou a imunidade parlamentar. Então, ele poderia até alegar que ele tem imunidade parlamentar, porém, a jurisprudência do STF não socorre a essa alegação dele, porque o STF diz que a imunidade parlamentar, ela só vai valer no caso de exercício legítimo do cargo. Então, se ficar comprovado que o Lindbergh de fato atuou como esse homem denunciou, dizendo que atuou como mandante mesmo de uma farsa, corrompendo a testemunha, existe inclusive um crime no Código Penal, que é o artigo 343 do Código Penal, que é a corrupção ativa de testemunha, que diz o seguinte: dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento e tal. Então, seria justamente isso que teria sido feito. E, segundo a testemunha, o Lindbergh teria participado, inclusive, de reuniões no Google Meet. Então, se comprovar isso, não vai ter escapatória para o Lindbergh, nem se ele alegar a imunidade parlamentar. Porque a jurisprudência não vai socorrer, isso não seria o exercício legítimo. Ele teria entrado na ilegitimidade caso ele tenha feito isso. Então, nada vai socorrer o Lindbergh, sem contar, como o Piotr lembrou da outra vez, a questão do decoro parlamentar vai também ser uma outra instância. Então, tem a instância penal, para apurar crimes, e tem a instância administrativa da parte da Câmara, interna corporis, para decidir sobre eventual quebra de decoro. Se comprovar isso, realmente não vai ter jeito. Mas essa alegação quanto à incompetência da Polícia Legislativa, de fato, tem a sua procedência, mas não vai ter nenhuma consequência porque isso já está na mão do STF. Augusto, tudo isso precisa ser investigado. O comerciante trouxe ali uma alegação de que seria uma farsa, mas claro, além do relato, do depoimento, precisa de provas. É um processo de investigação que foi aberto ainda em abril, está agora nas mãos do ministro Gilmar Mendes, mas o que a gente percebe é que o Alfredo Gaspar, que está sendo ali denunciado, me parece muito tranquilo em relação a essa denúncia e disposto a esclarecer, a fazer o teste de DNA e resolver essa questão de uma vez por todas. Olha, Paulo, eu digo sempre que dependendo do advogado, por exemplo, um sujeito contrata, você não precisa nem reunir provas de culpa, vem? Pode condenar. É culpado quem contrata o Cacai, por exemplo. Se não, você contrata pede para um primo, tio, te defender, advogado, se você for inocente. Agora é o seguinte, eu estou descobrindo que dependendo do acusador, pode absolver. Pode absolver, porque o Lindbergh e a Soraya Tronic acusando alguém é inocente. Porque eles são os culpados. Então, meu Deus do céu, o Lindbergh acusar alguém, mas por acaso ele entrou por engano naquela lista em que ele aparece como Lindinho, da Odebrecht. A Soraya Tronic, as brincadeiras que estão fazendo com o sobrenome são todas procedentes, porque essa não merece confiança nenhuma. Eles são os criminosos. Eles são os criminosos. Ele, como prefeito de Nova Iguaçu, ele agiu como age o Lula. O Lindbergh.
Agora, esses caras deveriam ser presos por falso testemunho, ou por acusação falsa e tal, porque eles estão enganando a justiça. E o ministro Gilmar Mendes deixa correr porque a imprensa é estatizada, finge que a acusação é nova. É recente, ela já tinha sido enterrada. Sim. Voltou agora porque 2 suspeitos resolveram acusar de novo o inocente. E aí, rapaziada, conta pra nós aí, o que é que vocês acharam aí? Essas acusações falsas aí, levianas de Lindenberg, sem provas alguma, que não foram apresentado nada até agora. E agora ele vem tentando se defender, né? Já entrou com o STF aí para tentar uma defesa contra Alfredo Gaspar e a defesa de Alfredo Gaspar por ter encontrado o senhor que disse que participou até de uma reunião com o Lindenberg para bolar todo o esquema para tentar incriminar Alfredo Gaspar. O que é que vocês acham desse detalhe aí que veio à tona aí, que agora Lindenberg está mais atolado do que tudo? E a gente, apesar que a gente sabe que quando vai pro PGR, vai para Gilmar, vai para o STF, cara, a gente sabe que a lei vai ser cumprida, então, né? Então a gente sabe que não vai acontecer nada com Lindenberg, normalmente. Esse é o Brasil que tem de hoje aí, beleza? E também falem aí a respeito aí, né? Comentem aí o que vocês puderem aí nos comentários aí a respeito de Flávio. Realmente ele tem que estar com Alfredo Gaspar, sim ou não? Por mim aqui, ele tem que continuar assim, que Alfredo Gaspar é um cara brabo, tem que continuar. Como eu falei no começo do vídeo, vai acontecer coisas muito estranhas. Os caras jogam sujo e eles têm os juízes todos no lado deles. Então, tudo que os caras acusar sem provas fica por isso mesmo. Se alguém dá direito a fazer isso aí, já sabe, né? Perda de mandato e cassação. Valeu? Então, quanto vocês acham aí desse vídeo aí, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. É nóis.